Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Contraturno Digital e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou o professor Artemis, sou do componente de História e, claro que eu espero que vocês gostem muito do que nós temos para repassar para vocês. E para a gente começar bem, eu quero convidá-los a verificar nosso título e objeto de conhecimento. Então, a nossa aula de número 79 tem como título Por Livre e Espontânea Pressão. E o nosso objeto de conhecimento é o seguinte: a ditadura civil-militar e os processos de resistência, os governos militares de 1964 a 1969. Então, para saber um pouco mais, fica de olho na nossa aula. Então, o primeiro governo que a gente vai verificar nesse momento é o governo de Humberto de Alencar Castelo Branco, de 1964 até 1967. Então, tudo se inicia aí. Não é que se inicia aí, porque antes de ele assumir havia uma junta militar governativa que foi quem de fato tomou o poder, né, e começou o processo de instituição desse regime militar. No entanto, essa representação vai ser centrada nas mãos dos generais que vão assumir nesse momento como presidentes do Brasil. E Humberto de Alencar é o primeiro deles. Então ele foi o primeiro presidente militar da ditadura e o responsável por institucionalizar o regime. O que isso quer dizer? Quer dizer, então, que o regime militar vai buscar formas de se legitimar no poder. O que é legitimar? É garantir que esse poder, de fato, tenha bases constitucionais, tenha bases legais. E a forma encontrada para fazer isso dentro dos regimes militares vão ser os chamados atos institucionais, dos quais existirão muitos. No entanto, o que mais vai se destacar vai ser o ato número 5, que a gente vai ver um pouco mais tarde. Mas eu quero apresentar para vocês aqui essa figura emblemática que foi o primeiro presidente desse momento. Aqui vos apresento Humberto de Alencar Castelo Branco. Bem-vindo aqui à nossa aula, tá bom? Fique à vontade, mas não faça nada de suspeito, por favor. Então, durante seu governo houve a instalação de um forte aparato repressivo e a suspensão das garantias constitucionais. E sabe quais são essas garantias constitucionais que foram suspensas? Quero mostrar para vocês aqui algumas delas que foram colocadas em prática dessas ações durante esse período. Então vamos lá. Uma das questões que vai ser bem relevante é que ele se aliou, o Mené fez com que o Brasil se aliasse nesse momento aos Estados Unidos, né? Muita gente até afirma que, inclusive, os Estados Unidos é quem estava por trás de toda essa questão do surgimento desse regime militar, de como ele assumiu que os Estados Unidos estaria patrocinando. Bem, sendo verdade ou não, é um fato que eu acho interessante de colocar aqui para a gente começar a discutir as origens desse movimento, tá? Aumentou os impostos também, né? Para quem já não tinha muito, as pessoas mais pobres começaram a sofrer por essa questão, até porque a inflação estava alta. Só mais tarde que a gente vai ter a questão do plano econômico ali, do milagre brasileiro sendo colocado em prática como tentativa de frear essa inflação. Construiu empréstimos, ou melhor, construiu não, professor, preste atenção. Contraiu o empréstimo dos Estados Unidos para dar início ao seu plano econômico de melhora do Brasil, comprimiu os salários e ainda eliminou a estabilidade de emprego após 10 anos e, em seu lugar, criou o FGTS, que hoje em dia o FGTS, né, só funciona, ou melhor, só tem essa garantia para quem é funcionário de carteira assinada CLT. Quem não é, quem é do funcionalismo público, não tem, né? Mas hoje em dia, essa questão também funciona de uma outra forma. São 3 anos, né, para você adquirir estabilidade no serviço público. Naquele período eram 10. Mas imagina, você faz um concurso, você foi aprovado no concurso, mas você não tem mais estabilidade do seu emprego. Qualquer hora você poderia ser mandado embora pelo seu patrão. Então, são algumas das questões previstas já em lei e em Constituição que foram abolidas naquele momento, que foram suprimidas, ok? E o segundo presidente que a gente vai ver desse período aqui é o Arthur da Costa e Silva, que governou de 1967 até 1969. E nós vamos ver algumas características sobre esse governo. O primeiro é que ele governou em um período de grande tensão política e social, com o aumento da repressão e a intensificação da luta armada contra o regime. Sim, nós tivemos ali
movimentos armados que lutavam contra a repressão do governo. No entanto, uma das outras grandes características desse governo é o processo de instituição do chamado Ato Institucional número 5. Ele não foi o primeiro que fez isso, mas vai ser o que mais vai se destacar, colocando em vigor um dos mais extremos atos institucionais. Então, durante seu governo, foi promulgado o Ato Institucional número 5, que ampliou ainda mais os poderes do regime e também, claro, a questão da perseguição política. E eu quero mostrar para vocês alguns pontos que eram tratados nesse ato institucional. Então, nós temos aqui o Arthur da Costa e Silva, que é o presidente desse momento que nós estamos falando e o responsável pelo AI-5, que é, claro, o ato que mais vai dar poderes ao governo, ok? E claro também que é importante a gente ressaltar que algumas medidas de fato foram bem extremas, como por exemplo, o Congresso Nacional foi fechado, o único órgão ali, né, que rivaliza em poder com o presidente é o Congresso Nacional. E nesse momento, onde o regime militar estava em alta, ele simplesmente fechou, não queria concorrência. Um segundo ponto, fazer leis e ordenar intervenção nos estados e municípios, ou seja, o governo federal a qualquer momento poderia mandar um representante para estados e municípios para fazer o que quisesse, modificar leis, demitir funcionários e o que mais desse vontade. Terceiro ponto, caçar políticos eleitos pelo povo. Por que isso era um problema? Porque um político eleito pelo povo tem a obrigação de fazer o melhor pela população e não pelo presidente. Então isso poderia ser perigoso para quem? Para o regime militar. Quarto, demitir, transferir e aposentar funcionários públicos. Então qualquer pessoa que estivesse em cargo público ali, que falasse contra o governo, se manifestasse com uma opinião contrária, poderia sofrer uma dessas sanções aí descritas. Além disso, o governo também passava a ter o poder de decretar estado de sítio. O estado de sítio só acontece quando há uma ameaça muito grande ao Estado Nacional, como, por exemplo, uma invasão estrangeira, uma guerra, uma catástrofe que arrasou a nação. Então, dessa maneira, o presidente poderia ter o poder de quê? De comandar todas as forças militares e colocar eles na rua se fosse necessário. Mas, nesse momento, o estado de sítio foi decretado para garantir os poderes do governo. Além disso, nosso sexto ponto, aí não são apenas esses, mas são que nós destacamos para vocês, o governo também poderia suspender o direito de habeas corpus, sabe? Aquele mecanismo da justiça em que uma pessoa que é presa pode falar com um advogado, ele impetra o habeas corpus, a pessoa pode ter a sua soltura ali decretada pelo juiz. Então isso não pode mais ser feito. A pessoa tinha que ficar presa ali para ser interrogada, era detida para a averiguação e era solta quando eles julgavam necessário, ok? E o próximo presidente que a gente vai comentar alguns pontos aqui do período de governo é o Emílio Garrastazu Médici, que governou de 1969 até 1974. E este foi um dos governos mais repressivos da ditadura, com a intensificação da tortura e a morte de opositores políticos. Sabe como é que esse período ficou apelidado por muitos historiadores e por muitas outras pessoas? Anos de chumbo, por ser o período mais repressivo da história da ditadura. Se com o presidente anterior, lá, né, que nós vimos com o Costa e Silva, nós tivemos o ato institucional mais duro, né, chamado AI-5, agora no governo do Médici nós vamos ter o período de maior repressão sobre a população e sobre inimigos políticos também. Ok? Houve também um grande crescimento econômico do país durante o seu governo, em um período conhecido como Milagre Brasileiro, onde nós vamos ter uma das maiores tentativas do regime militar em deter o avanço da inflação. Então, alguns pontos que a gente pode destacar desse momento é o processo de criação dos órgãos de repressão, tá, dos meios de comunicação, como rádios, jornais, a própria TV, e claro que também as produções culturais, como as letras de música, através dos seguintes órgãos: o SNI, o DOPS e o DOI-CODE, que eram responsáveis por essa vigilância toda. A criação também aí de grupos armados que lutavam contra esse processo de repressão, como o ALN, o VPR e o MR8. Além de que também uma forte propaganda de massa em cima das boas qualidades do governo, com o slogan aí, ó: ninguém segura mais esse país. Por quê? Porque o Brasil ia ganhar a Copa e era devido às ações do governo. Além de que tivemos também um grande momento ali, que foi
a questão de se colocar em prática um plano econômico para deter o avanço da inflação, que foi chamado de milagre econômico. Quero apresentar para vocês então aqui, ó, o nosso presidente do momento, tá? Era o Médici aí, que tratou de transformar esse momento num dos mais repressivos da história do Brasil, tanto que foi chamado de Anos de Chumbo. Tá bom, meus queridos? Então, após a nossa aula, eu quero convidá-los ao nosso Aplicando. Então, meus queridos, no nosso Aplicando, tem uma questão aqui para vocês exercitarem a mente de vocês, tá? A pergunta é a seguinte: qual foi a principal medida econômica adotada pelos governos militares no Brasil? Nós temos as seguintes alternativas para vocês analisarem. Letra A, abertura política. B, reforma agrária. C, desenvolvimento do setor industrial. Ou letra D, controle da inflação. Tenho certeza que quem prestou atenção na aula já matou de primeira aí qual é a resposta correta. Vamos verificar então qual é? A nossa resposta correta é a letra D, controle da inflação. Tá bom? Então, um ponto em comum que os governos militares terão, além da questão da repressão, da suspensão dos direitos civis, né, da questão da Constituição, aí, que basicamente vai ser anulada, o fechamento do Congresso Nacional e tudo mais, nós vamos ter uma luta constante contra a inflação na tentativa de trazer um processo de estabilização da economia nacional, tá bom? Mas vamos aí ao nosso comentário. Durante os governos militares no Brasil, a principal medida econômica adotada foi o controle da inflação, que era considerada um dos principais problemas econômicos do país na época. Para isso, foram implementadas políticas de controle de preços e de câmbio, além de reformas fiscais e monetárias. A abertura política, a reforma agrária e o desenvolvimento do setor industrial não foram prioridades dos governos militares, não se preocupavam com isso, que adotaram um modelo econômico centralizado e autoritário. Até porque também a gente pode perceber que uma das maiores tentativas de fazer com que essa inflação fosse freada e tivesse uma queda foi o chamado milagre econômico, com aquela grande expressão que era necessário fazer o bolo crescer para poder dividir e estabilizar a economia nacional. Ok? Então, finalizado agora o nosso Aplicando, eu quero convidá-los às nossas considerações finais. Então, meus queridos, nas nossas considerações finais, nós vamos recuperar rapidamente alguns aspectos da nossa aula, tá bom? Então, nós verificamos um pouco sobre os regimes militares de 1964 até 1969. Não estou dizendo para vocês que o regime militar dura apenas esse período. Ele vai um pouco mais para frente. No entanto, nós vimos algumas características ainda, porque nós temos ainda muito pano para manga. Tá? Mas o primeiro governo que nós verificamos na nossa aula foi o governo de Humberto de Alencar Castelo Branco, que foi de 1964 até 1967. E claro que ele é importante porque foi o primeiro governo, tá? O primeiro presidente, na verdade, do período do regime militar. É o governo que marca aí o processo de institucionalização do governo, de legitimação desse governo, que vai buscar, através dos chamados atos institucionais, né, conseguir governar de forma legítima, ok? O segundo governo que nós verificamos é o governo de Arthur da Costa e Silva, que é responsável de dar continuidade ao regime militar e, claro, também de colocar em vigor um dos atos institucionais mais opressivos da história, o chamado Ato Institucional número 5, que inclusive dava poderes ao governo de decretar estado de sítio e também de fazer a demissão de funcionários públicos, bem como também tirar o cargo político de candidatos que foram eleitos ali pela vontade do povo, que assumiram seus cargos políticos, mas que muitas vezes podiam ser contra o governo. Outro presidente que nós verificamos também na nossa aula foi o Emílio Garrastazu Médici, né, que foi responsável pelo milagre econômico, naquela questão de fazer o bolo crescer para melhorar a economia, foi responsável pela grande propaganda de massa em cima da Copa de 70, mas também é o presidente do chamado período dos anos de chumbo, onde
A repressão que a ditadura colocou sobre a população foi a mais cruel daquele momento. Claro que temos outros governos ainda para falar, como Ernesto Geisel, como João Batista Figueiredo, mas que são assuntos para uma outra aula. Meus queridos, eu tenho mais um lembrete para vocês, tá bom? Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e siga @Contraturno Digital lá. Se inscreve e deixa seu like. Foi muito bom estar aqui com vocês e eu espero que a gente se encontre muito em breve numa próxima aula. Até lá!